Você já reparou que, quanto mais você tenta agradar, mais você é ignorado? Quanto mais você se explica, mais parece errado. E quanto mais você se entrega, mais parece fraco. É como se o mundo estivesse programado para desprezar quem está disponível demais. Você é rejeitado não porque é ruim, mas porque é fácil. Porque está sempre lá, pronto, entregue. Sabe o que isso revela? Que o problema não está na sua intenção, mas na sua postura diante do poder. Maquiavel já sabia disso no século XVI. Ele dizia: o homem deve saber ser tanto raposa quanto leão. E a raposa e não implora. Ela se afasta. Ela observa. Ela prepara. Enquanto o mundo, que antes te ignorava, começa a se perguntar onde você foi parar. Você foi ensinado a ser bonzinho, acessível, gentil. Mas não te disseram que o mundo, lá fora, respeita o oposto disso. Quem some, impõe presença. Quem se cala, impõe medo. Quem recusa, impõe valor. Maquiavel nunca defendeu a maldade gratuita. Ele ensinava que quem deseja manter o poder não pode ser previsível, nem submisso, nem fraco. E é exatamente por isso que você vem sendo pisado. Porque você acredita que o outro vai reconhecer sua bondade. Mas a verdade é que ele reconhece apenas uma coisa. Quem tem o poder de desaparecer? Se você continuar disponível, continuará invisível. E quem te ignora hoje? Vai continuar pisando em você amanhã, sem culpa, sem arrependimento, sem freio. Mas isso muda hoje. Porque o que Maquiavel ensinou, poucos têm coragem de aplicar. E se você continuar aqui, vai aprender a quebrar o ego de qualquer um, sem levantar a voz, sem tocar um dedo. Você está pronto? O mundo não se move pela razão. Se movesse, os mais lógicos estariam no topo. Mas não estão. Quem está no topo? São os que entenderam como manipular o ego dos outros sem que eles percebam. Maquiavel não falava de ética. Ele falava de resultado. E uma das maiores verdades que ele deixou foi essa. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda de seus bens. Sabe o que isso quer dizer? Que o ego alheio é movido pelo que ele sente que perdeu. Não pelo que ele ganhou de você. Não pela sua presença. Mas pela sua ausência. Quando você está sempre lá, sempre dizendo o sim, sempre tentando agradar, você está alimentando o ego do outro. Está o tornando maior. E quanto mais o ego dele cresce, menor você fica. O jogo nunca é declarado. Ninguém vai te dizer, você está me servindo, continue assim. Mas por trás dos sorrisos, há um cálculo. Enquanto eu te controlo, eu venço. Maquiavel via o poder como uma arte de percepção. Quem parece ter o controle, já tem metade da vitória. E no mundo real, o controle é invisível. Você acha que está sendo gentil. Mas estão te testando. Você acha que está sendo claro. Mas estão te julgando fraco. Esse é o jogo oculto. Um jogo que você nunca pediu para jogar, mas está dentro dele desde que nasceu. E se você não aprende as regras? Você será sempre o peão no tabuleiro de alguém. Mas Maquiavel deixou as regras. E uma delas, é letal. Na próxima parte, você vai descobrir o maior erro que expõe o seu valor de bandeja para quem nunca te respeitou. E quando você parar de cometer esse erro, a sua presença vai ser sentida até no seu silêncio. Maquiavel nunca escreveu para agradar. Ele escreveu para revelar aquilo que ninguém tem coragem de admitir. E foi por isso que tanta gente tentou silenciá-lo. Ele sabia que por trás de toda relação humana existe uma luta invisível por controle. E no fundo, a maioria das pessoas não quer paz. Elas querem poder sem resistência. Você acha que está num relacionamento. Mas o outro quer domínio. Você acha que está numa conversa. Mas o outro quer influência. E é por isso que Maquiavel dizia: é muito mais seguro ser temido do que amado. Porque quem te ama pode te trair.
Mas quem te teme e pensa duas vezes antes de te tocar? Maquiavel não acreditava na bondade espontânea. Ele acreditava na necessidade de parecer bom quando for útil, e parecer duro quando for necessário. E é isso que você nunca foi ensinado. Você foi condicionado a se desculpar por existir, a se justificar por pensar diferente, a pedir licença para sentir, e a se curvar para manter uma paz que nunca foi para você. Mas quem vive assim e vive ajoelhado? E Maquiavel avisava: o príncipe prudente deve saber vestir a máscara da virtude. Ou seja, você pode até ser bom, mas precisa parecer perigoso. Porque o mundo não respeita quem é bom. Respeita quem pode ser ruim, mas escolhe não ser. E se você não for visto como uma ameaça, vai continuar sendo usado como escada. Agora que você sabe disso, talvez já esteja começando a ver os jogos ao seu redor. Mas antes de aprender a vencê-los, precisa parar de cometer o erro mais comum de todos. O erro de quem se explica demais. Na próxima parte, você vai entender por que toda vez que você tenta se justificar, você se rebaixa. E por que o silêncio, às vezes, é a resposta mais humilhante que alguém pode receber. Toda vez que você se explica, alguém mais te entende? Ou você termina a conversa com a sensação de que perdeu? É porque explicar demais é um ato de desespero. E o desespero tem cheiro. Cheiro de fraqueza. Cheiro de medo. Cheiro de falta de poder. Maquiavel escreveu: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, eles não se importam com a verdade. Eles se importam com a aparência de força. E não há nada mais fraco do que alguém tentando provar seu valor. Você insiste em explicar o que sente, justificar o que fez, defender o que disse. Mas tudo o que o outro vê é que você está tentando convencer alguém que não quer ser convencido. E nesse momento, você já perdeu. Porque quem precisa justificar o tempo todo, perde o domínio da narrativa. E quem perde a narrativa, perde o controle. Maquiavel diria que o poder não está em ser compreendido. Está em ser temido no silêncio. Porque quando você se cala, o outro é forçado a criar suas próprias explicações. E o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que 1000 palavras. Você não deve jogar justificativas na frente de quem duvida de você. Deve jogar dúvida na frente de quem achava que te entendia. Você deve deixar que o outro questione, que o outro se confunda, que o outro sofra tentando entender sua ausência. Essa é a primeira alavanca para quebrar o ego de alguém. Tirar dele a certeza de que te controla. E o primeiro passo para isso é calar. Na próxima parte, você vai descobrir qual é a única lei de Maquiavel que destrói o ego de qualquer um, sem confronto, sem violência, sem se sujar. Mas ela é perigosa. Porque quem aplica essa lei começa a ser temido. Antes de continuar, verifique agora se você está inscrito no canal. Muita gente tem relatado que foi desinscrita sem perceber. Por algum motivo, não querem que esse tipo de conteúdo chegue até você. Não querem que você enxergue, não querem que você se liberte. Mas você já está aqui. Você já entendeu que tem algo errado. Então certifique-se de estar inscrito e ative o sino das notificações. Assim, você garante que continua recebendo tudo o que eles não querem que você saiba. Agora sim. Vamos continuar. Existe uma lei. Uma que ninguém fala em voz alta. Uma que está nas entrelinhas dos grandes movimentos de poder. Uma que Maquiavel nunca chamou de lei, mas que se repete nas ações de todos que dominaram, venceram e foram temidos sem levantar a mão. Essa lei não está nos discursos. Está na ausência. Na imprevisibilidade. No vazio que se impõe quando você some. Maquiavel deixou pistas claras disso ao afirmar: é necessário saber disfarçar bem e ser um grande fingidor. Por quê? Porque o controle real está em não revelar intenção. E o silêncio é o maior disfarce que existe. Você já percebeu o que acontece quando alguém para de te responder?
Quando desaparece sem explicação. Quando some mesmo estando online. O ego entra em combustão. Você começa a se perguntar: o que eu fiz? Por que ele sumiu? O que está acontecendo? E é isso que quebra o ego. Não é o confronto. Não é a ofensa. É o vazio. Maquiavel entendeu que o homem é movido pelo medo da perda e pela obsessão pelo controle. E quando você tira a previsibilidade do outro, você tira tudo. Essa é a lei silenciosa. Não lute com o ego. Retire-se. Deixe que ele imploda sozinho. Mas entenda uma coisa. Essa lei não é fácil. Ela exige autocontrole. Exige que você aguente ver o outro se debater e sem estender a mão. Por isso, poucos têm coragem de segui-la. Porque ela vai contra tudo o que o instinto humano pede: falar, se explicar, se defender. Mas quando você domina essa lei, quem antes pisava em você começa a se sentir pequeno diante da sua ausência. E você ainda nem começou a aplicar. Na próxima parte, você vai aprender como o silêncio e a distância são armas mortais e por que Maquiavel as consideraria mais eficazes do que qualquer ataque direto. Você foi treinado a acreditar que vencer uma discussão é falar melhor. Que resolver um conflito é se explicar com clareza. Que conquistar respeito é insistir até ser ouvido. Tudo isso é mentira. Porque no mundo real, quem se afasta com frieza tem mais impacto do que quem tenta convencer com palavras. Maquiavel escreveu: os homens devem ser acariciados ou destruídos, pois se você apenas os ofende, eles se vingam. É exatamente por isso que o silêncio funciona. Porque ele não ofende abertamente. Ele desmonta o outro por dentro. O silêncio desestabiliza. A distância obriga o outro a olhar para dentro. E quando isso acontece, o ego começa a gritar por validação. Quem antes se sentia superior a você começa a se perguntar por que você não reage. Por que você não corre atrás? Por que você sumiu? E quanto mais você mantém a distância, mais o ego do outro se dobra. Porque ele foi alimentado por sua presença. Sua atenção era a fonte do controle dele sobre você. Quando você retira isso, você quebra o pilar sobre o qual o outro construiu a própria superioridade. O silêncio é o ataque mais elegante. A ausência é a vingança mais cirúrgica. Maquiavel via a guerra como algo que só deve ser declarado quando a vitória já estiver garantida. E não existe guerra mais garantida do que aquela que o outro trava sozinho, contra a própria mente. Você não precisa bater de frente. Precisa sumir do radar. E ao fazer isso, você transfere o peso da dúvida para quem achava que mandava em você. E quanto mais o outro tenta entender, mais ele se quebra por dentro. Na próxima parte, você vai entender como Maquiavel aplicaria essa estratégia nos dias de hoje, se como o silêncio, num mundo barulhento, se torna a maior forma de autoridade. Se Maquiavel vivesse hoje, ele não usaria espada. Usaria silêncio. Ele não entraria em discussões por WhatsApp. Ele deixaria a mensagem no visualizado e por dias. E quando respondesse, se respondesse, seria com uma frase que não entrega nada. Fria. Cirúrgica. Controladora. Maquiavel entenderia que, em 2025, o poder não está em gritar. Está em sumir sem explicação. Ele usaria as redes sociais como um palco de cálculo. Mostraria pouco. Insinuaria muito. Jamais daria o prazer da previsibilidade. Ele não brigaria por atenção. Ele criaria presença. E presença não se mendiga, se impõe. Você ainda acha que reagir rápido mostra força. Mas Maquiavel diria: quem responde rápido, responde com o fígado. Quem espera, domina com o cérebro. No mundo de hoje, quem se cala incomoda. Quem some, é lembrado. Quem deixa de responder, é perseguido. A ausência tem mais força do que 1000 palavras bem argumentadas. Porque no fundo, todos estão desesperados por controle. Por saber o que o outro pensa. Por garantir o próprio ego intacto.
E é justamente por isso que desaparecer se tornou um novo ataque. Maquiavel usaria isso com maestria. Ele não pediria desculpas. Não se explicaria. Ele daria ao outro o que ele não sabe lhe dar: a incerteza. E no silêncio da dúvida, o ego começa a implodir. É assim que ele quebraria qualquer um hoje. Sem levantar a voz. Sem ameaçar. Sem tocar. Só sendo e inalcançável. E você pode fazer o mesmo. Na próxima parte, você vai entender por que quem não reage se torna o pesadelo de qualquer ego frágil, e por que ser ausente pode ser a forma mais cruel de presença. Reação é alimento. Ego vive disso. Precisa de resposta, de barulho, de atenção. Quando você reage, você participa do jogo. E enquanto você participa, o outro comanda. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: a melhor fortaleza que um príncipe pode possuir é o amor de seu povo, mas se não o tem, então o temor deve ser sua fortaleza. E sabe o que causa temor hoje? Imprevisibilidade. Frieza. Ausência. Quando você se cala, o outro enlouquece tentando adivinhar o que você pensa. Quando você não responde, o outro projeta 1000 teorias. Quando você não aparece, ele começa a imaginar 1000 versões de você, se todas são maiores do que antes. A ausência cria mitos. A dúvida gera angústia. O silêncio destrói o ego. Porque o ego quer ter certeza. Quer controle. Quer ter a última palavra. Mas você, ao não reagir, tira isso dele. E quando ele perde a segurança de saber o que você sente, pensa ou pretende, ele começa a perder a si mesmo. Maquiavel recomendava que, ao atacar, você não deixasse margem para a vingança. E o silêncio absoluto é o tipo de golpe que o outro nem sabe como revidar. Porque como se vinga de alguém que não está mais jogando? Como humilhar alguém que sumiu? Como atingir alguém que já não se importa? Você não precisa levantar a voz. Você só precisa sair do campo de batalha e assistir o outro guerrear com a própria insegurança. Isso não é covardia. Isso é estratégia. Maquiavel não era impulsivo. Ele era paciente. Ele sabia esperar até que o inimigo se quebrasse por dentro. E é isso que você faz quando para de reagir. Você quebra o castelo de ego que construíram em cima da sua submissão. Na próxima parte, você vai entender como esse silêncio absoluto cria um momento inevitável, no dia em que quem te ignorou e começa a implorar para você voltar. Vai chegar o dia. O dia em que aquela pessoa que te ignorava vai sentir sua falta. Não porque você mudou, mas porque você sumiu. E quando o silêncio dura o suficiente, ele começa a gritar. Maquiavel escreveu: os homens julgam mais pelas aparências do que pela realidade, todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. E quando você desaparece, você deixa de parecer pequeno. Você se torna um enigma. E o ego não suporta não entender. É por isso que aquele que te desprezou vai começar a observar suas sombras. Vai visitar seu perfil em silêncio. Vai assistir seus stories sem coragem de reagir. Vai perguntar por você sem mencionar seu nome. A ausência gera presença. E a dúvida se transforma em desejo. É nessa hora que os pedidos vêm. Às vezes em forma de mensagem. Às vezes em indiretas. Às vezes em silêncio e igual ao que você usou. Mas o jogo já virou. Quem era o centro e agora gira em torno da sua ausência? Quem dava as cartas e agora só tenta adivinhar qual é o próximo movimento que nunca virá? Você que antes era ignorado. Agora se tornou o padrão de comparação. O porquê ele sumiu. O que aconteceu com ele. O porquê ele não voltou. Maquiavel diria que o poder não está em dominar com força, mas em dominar com ausência. Porque quando o outro implora por você, não é você que volta. É ele que se curva. E nesse momento,
Você não precisa fazer mais nada. Você já venceu. Mas falta algo. Falta dar nome à lei que fez tudo isso acontecer. Na próxima parte, você vai ouvir a lei maquiavélica que transforma silêncio em arma, distância em domínio e ausência em reverência. A lei que poucos têm coragem de seguir e mais que muda tudo. Agora você já entendeu o processo. Já viu o efeito. Já sentiu o poder. Mas toda estratégia precisa de clareza. E Maquiavel acreditava nisso. Por mais complexa que fosse uma manobra, ele sabia que uma mensagem simples, direta e implacável tem mais força do que 1000 conselhos longos. Por isso, aqui está a lei. Jamais lute com o ego dos outros. Retire-se e deixe que ele imploda sozinho. Essa é a lei. Simples. Silenciosa. Perigosa. Não se trata de fugir. Se trata de se elevar. De sair da zona onde os fracos gritam e se posicionar onde os fortes são temidos mesmo sem falar. Maquiavel não diria para você confrontar. Ele diria, o observe. Espere. Faça-se ausente. Porque o homem que domina o próprio instinto, domina o instinto dos outros. E quando você desaparece com elegância, quando você para de reagir, quando você deixa o outro confuso diante do próprio ego, ele desmorona. E nesse momento, ele volta. Mas quem volta humilhado, volta quebrado. E quem aprende a usar essa lei, nunca mais é pisado por ninguém. A sua ausência precisa ser mais marcante que sua presença. E quando isso acontece, quem antes te ignorava, implora por um lugar aos seus pés. Na próxima parte, você vai entender o que essa lei cobra de quem tem coragem de aplicá-la, se porque a maioria não aguenta viver com o poder que ela gera. Toda arma tem um custo. E o silêncio, quando vira poder, também cobra seu preço. Quando você aplica a lei de Maquiavel, você não se torna apenas respeitado. Você se torna temido. E quem é temido e é também mal interpretado. As pessoas não vão dizer que você ficou forte. Vão dizer que você ficou frio. Vão te chamar de orgulhoso, de distante, de arrogante. Mas isso não é verdade. A verdade é que você aprendeu a se proteger de um mundo que só respeita quem não se curva. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: a todos parece ser piedoso aquele que evita o ódio, mesmo que seja temido. Ou seja, é possível ser temido sem ser odiado. Mas isso exige equilíbrio. Você precisa aceitar que nem todos vão entender o seu silêncio. Nem todos vão gostar da sua ausência. Nem todos vão suportar sua mudança. E tudo bem. Porque quem precisa que todos gostem, acaba sendo pisado por todos. O efeito colateral dessa lei é a solidão seletiva. Você perde os fracos. Perde os manipuladores. Perde os dependentes do seu antigo ossim. Mas em troca, você ganha algo que ninguém pode te tirar. Autoridade emocional. E com ela, você para de ser visto como acessível. E passa a ser visto como inacessível. E tudo o que é inacessível é desejado. Você não nasceu para agradar. Você nasceu para ocupar o espaço que muitos têm medo de sentar. O espaço de quem impõe respeito sem gritar. De quem impõe presença e mesmo ausente. E se você chegou até aqui, já sabe que esse poder existe. E está nas suas mãos. Na última parte, eu vou te entregar a frase final. Um mantra. Não é apenas para repetir. É para internalizar, escrever e comentar, como um selo de transformação. Porque a partir de agora, você não será mais o mesmo. Você não precisa mais se explicar. Não precisa mais correr atrás. Não precisa mais pedir para ser visto. Você agora carrega uma arma silenciosa. Ego não se enfrenta. Ego se implode. Você entendeu a lei. Você entendeu o jogo. E agora, ou vão te respeitar, ou vão te temer.
mas nunca mais vão pisar em você. Maquiavel não escreveu para agradar. Ele escreveu para libertar os que têm coragem. E se você chegou até aqui, é porque você tem. Agora escreva isso dentro de você. E depois escreva nos comentários, para selar essa transformação. Eu ficarei no topo. Essa frase não é só um mantra. É um código. É a assinatura de quem viu o mundo pelo que ele é, se decidiu não mais ser uma peça, mas o jogador. E antes de ir, um aviso importante. Muitos inscritos do canal têm relatado que estão sendo desinscritos sem perceber. Por algum motivo, não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você se liberte das correntes invisíveis que aprisionam o ser humano. Então verifique agora se você ainda está inscrito. Ative o sino das notificações. Porque o sistema não quer que você veja isso. Mas você está vendo. E isso já te coloca em vantagem. O mundo não será gentil. Mas agora, você também não será.